Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje o programa especial sobre coronavírus. Faz bem ouvir Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O último bloco do nosso programa é com a psicóloga Jéssica Rodrigues. Nós recebemos aqui já durante esse programa 2 entrevistados, o Frederico Matos Queiroz, coordenador de Vigilância em Saúde e Epidemiologia, foi o entrevistado do primeiro bloco. No segundo bloco foi o doutor André Luiz, cardiologista, e agora a Jéssica Rodrigues, que é psicóloga. Nós fizemos 3 blocos, cada um com um entrevistado por medida de segurança para que não houvesse aglomeração de pessoas dentro do estúdio da Rádio Clube. Jéssica, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, sempre em situações de extrema importância para a sociedade. Você está aqui para nos trazer informações e mais uma vez a gente agradece pela sua presença. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que me sinto realmente privilegiada, pelo convite. Estou aqui à disposição e espero poder contribuir de alguma forma aí no Sala de Entrevista de hoje. Bom, para a gente já começar a nossa entrevista aqui, Jéssica, aquela pergunta: como que passar por uma situação dessa? Como sobreviver, é claro, digamos aí na ordem de saúde, mas também psicologicamente. Como enfrentar esse problema e sair dele sem prejuízos psicológicos? É uma situação complicada, Nós estamos vivendo o que a gente considera como uma espécie de histeria coletiva, uma vez que esse anúncio, o anúncio da pandemia, da necessidade de ficarmos em casa, do isolamento social, com a necessidade de cuidar ou de combater algo que até então não é visto, a olho nu. Então é como se o inimigo ele morasse de todos os lados e nós ficamos sem saber direito como nos proteger, Como nos proteger de forma física e também emocional. Então, diante desse bombardeio, não só de informações, quanto também de precauções, muitas vezes o nosso emocional ele acaba sendo realmente atingido, abalado, e por conta disso, muitas vezes o processo do adoecer ele se torna até mesmo mais complicado, porque uma vez que a central de comando do nosso corpo é o nosso cérebro, se emocionalmente falando, nós estivermos com o nosso emocional ou com a nossa saúde mental abalada, automaticamente o nosso corpo vai sentir, ele vai contribuir também de forma negativa. Então é importante, primeiro e principalmente, tentarmos nos orientar em relação a tudo que está acontecendo, buscarmos informações de forma clara e fidedigna, passar realmente saber se tudo aquilo que a gente recebe enquanto informação não é um fake news ou realmente tem uma comprovação, seria uma fonte segura de informações, e em cima dessas informações que são válidas, nós conseguirmos trabalhar diante do o que eu posso fazer, o que não realmente diz respeito a minha responsabilidade, de que forma lidar com essa informação. Então é importante, o primeiro ponto é se conscientizar da situação e não se desesperar, o que é muito difícil, a gente sabe. Quem está em casa, se quiser fazer alguma pergunta para a Jéssica, as perguntas para ela voltadas aí para essa área psicológica, podem mandar as perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Jéssica, as crianças estão em casa, mas não são férias. Sim. O que fazer com essas crianças? Como lidar com esse tema tão complexo? As informações chegam o tempo todo nas nossas casas pelos veículos de comunicação. De que forma que as crianças devem ter acesso ou não a essas informações? Como dosar isso em casa para não trazer um prejuízo que acredito que para elas poderia ser maior? É interessante, Fernando, que o processo do adoecer, ele envolve inúmeras questões, E estuda-se muito em relação à psicossomática, que seria onde as questões ou os fatores emocionais, elas interferem direto nos fatores físicos, do próprio adoecer.
Estima-se que 80% das doenças existentes no mundo ela tem uma causa emocional, mas também já estuda-se que todas as doenças têm o seu processo psicossomático, né? O adoecer em si, ele já causa realmente inúmeros outras dificuldades. E as crianças, elas não estão de fora dessa estatística, infelizmente. Por quê? Primeiro, criança, ela é especialista em identificar expressões corporais, expressões faciais, muito mais do que a própria expressão verbal. Então, muitas vezes, os pais, eles se eximem, né? Eles evitam de estar falando determinados assuntos, principalmente agora com essa crise toda mundial, né? Em relação ao coronavírus. Então, às vezes, esses pais, eles tentam não passar essas informações, mas a tensão, a ansiedade que se gera é tão grande que essas crianças começam a absorver essa preocupação, eles começam a absorver esse estresse domiciliar e eles acabam também começando a manifestar sintomas não só no seu corpo, quanto também no seu comportamento. Então é importante que os pais, eles falem, eles alertem e orientem essas crianças de uma forma clara, num vocabulário que essa criança tenha condições de compreender, porque ela precisa realmente receber as informações para que ela aprenda também a lidar com as suas emoções, mas sendo de uma forma objetiva, de acordo com a idade e com a idade não só cronológica, mas também cognitiva dessa criança, e entendendo que, muitas vezes eu já vi, inclusive nas redes sociais, pessoas que estão postando, estamos de coronaférias, e aí acaba às vezes tentando, né, criar formas ou mesmo alternativas para que essas crianças elas não se sintam tão frustradas, já que está sem aula, tem muita gente em casa, e é importante a gente tomar cuidado com essas atividades. Essa criança precisa ter atividades, uma rotina em casa, mas sabendo que diferente das férias escolares, onde geralmente se passeia, vai para casa dos coleguinhas, não tem um horário para dormir, não tem aquela rotina específica, que essa criança continue tendo uma rotina, sabendo que seria uma rotina diferente, não está havendo aula, mas ela precisa continuar mantendo algumas atividades para que ela consiga, na verdade, se encaixar diante dessa situação tão crítica que nós estamos vivendo. Eu não sei se existem números científicos sobre isso, mas você da área da psicologia vai saber nos informar muito bem, mas o que parece é que as pessoas mais idosas, elas são mais sujeitas à depressão. Sim. E nesse momento em que a sociedade está no olho de um furacão, e de um furacão terrível, não é um furacão qualquer, os idosos recebendo informação o tempo todo de que eles são os mais vulneráveis dentro desse furacão, o que fazer para não deixar que esses idosos que seriam mais sugestivos de terem depressão conseguirem passar por esse momento tão terrível e não terem prejuízos psicológicos gravíssimos? Sim, a fase, o período do envelhecer, né, ele por si só, ele já vem acarretado de inúmeras outras características que contribuem muito para esse processo depressivo, para essa anedonia, para aquele rebaixamento de humor muitas vezes, porque principalmente se fala muito, né, da síndrome da aposentadoria, onde aquele idoso, por exemplo, aquela pessoa que outrora era tão útil, né, era uma pessoa que tinha uma vida produtiva muito intensa e muito ativa, de repente ele se vê não tão necessário assim, tendo que reduzir as suas atividades. Então, por conta do processo do envelhecer, esses idosos eles tendem realmente a ter mais possibilidade ou uma probabilidade, um pezinho à frente para esses processos depressivos, ou o desenvolvimento de uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Agora, como você bem disse, no olho do furacão, esses idosos eles se sentem, além de tudo, bombardeados por conta de todo o histórico. Também vem essa questão do eu estou mais propenso a desenvolver ou a contrair esse vírus, então isso significa que eu tenho menos tempo do que eu imaginei, né? E a gente começa realmente a perceber que de tantas informações e uma carga tão grande em termos de cobrança com esses idosos, eles tendem sim a desenvolver outros transtornos ansiosos, onde eles vão estar associando aquela questão do envelhecer também às preocupações. O que nós poderíamos estar fazendo com esses idosos? Primeiro, segurar um idoso em casa é bem difícil, né? Porque já tem toda aquela coisa eu já não tenho mais muita coisa a fazer, não tenho aquela rotina, o que eu vou fazer em casa? Talvez a mobilidade, talvez aquela
disponibilidade para fazer as suas tarefas domésticas, elas não sejam a mesma coisa. Então, o ideal para eles é conversar, é contar das suas histórias, e isso muitas vezes acaba sendo proibido ou coibido diante dessa dificuldade que estamos vivendo. O que nós poderíamos fazer? Estar criando estratégias para que isso possa, de alguma maneira, continuar ocorrendo, no entanto, por exemplo, de forma virtual. Né, por meio de chamadas de vídeos, onde esses netos ou esses filhos poderiam estar promovendo isso, inserindo uma rotina para a vida desses idosos, a principal coisa, né, não só para os idosos, Fernando, mas isso eu digo para toda a população que está em casa, né, que a orientação é fique em casa, crie-se uma rotina diante desse período complicado. A primeira coisa que você tem que fazer ao abrir os seus olhos é levantar da cama e tirar o seu pijama. Por quê? Porque o fato de passar o dia como se você estivesse à espera do pior, isso faz com que seu cérebro desenvolva o que a gente chama de pensamentos disfuncionais, e esses pensamentos vão ser disparados no seu corpo. Então, os sintomas psicossomáticos, eles virão como consequência. Então, estabeleçamos uma rotina, formas criativas de estar convivendo em família, de estar realmente na questão do autoconhecimento, mas sabendo que o mundo está realmente me orientando a ficar dentro de casa, mas dentro de casa eu posso criar uma rotina criativa para que isso não se transforme em algo doentio. Em uma entrevista que eu tive com você aqui, Jéssica, um tempo passado, não só com você, mas também outras psicólogas que estiveram no programa, a gente falava sobre a questão de a grande mídia trazer tanta informação e, junto com essa informação, trazer situações que poderia levar uma pessoa a um quadro depressivo, mesmo que a pessoa não tivesse nenhuma relação, que aquele caso não fosse impactar de forma alguma a vida daquela pessoa, não teria influência nenhuma na vida daquela pessoa, mesmo assim essa pessoa poderia ser impactada psicologicamente. Agora nós estamos num cenário diferente, em que a grande mídia está trazendo informações que elas são informações que nos chocam, informações que nos preocupam, informações que estão relacionadas diretamente a nós também, mas como outros. Como lidar com essa situação agora, diferentemente das situações anteriores em que a mídia explorou algumas catástrofes, alguns casos de grande repercussão mundial? Sim, todas as informações que nos chegam, elas vão fazer uma grande diferença, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo, baseado no tempo e na dedicação que você tem em relação àquilo que está sendo informado. Então, por exemplo, nós trabalhamos dentro da psicologia com o seguinte aspecto, de que todos os pensamentos, eles são automáticos. Independente da sua vontade, pensamentos negativos ou positivos, eles virão. Então, a quantidade de pensamentos que vem até a sua cabeça, você não controla. Mas você tem condições, e é de responsabilidade da pessoa ou de cada um, controlar o tempo em que essa informação passa sendo acariciada ou sendo alimentada dentro de você. As informações, elas existem, são importantíssimo que nós tiremos um tempo, inclusive, para se informar, para se orientar em relação a tudo que está acontecendo, sim, mas uma orientação da psicologia. Escolha 2 ou 3 canais ou sites que sejam altamente confiáveis para que você acompanhe somente aquilo ali. Escolha 2 momentos por dia para que você possa dedicar a obter alguma informação, que você não passe o dia inteiro sendo bombardeado por inúmeras informações vindo de vários locais, de vários canais de comunicação. E uma outra questão é se conscientizar de que a responsabilidade é sua. Mas se você fizer a sua parte, conforme tem sido o tempo todo orientado, façamos nossa parte. E principalmente, tentemos mudar um pouco o foco, né, que a gente chama de reestruturação cognitiva, que é mudar um pouco o foco daquilo que hoje realmente é um problema. Nós precisamos estar conscientes de que, fazendo a minha parte, eu estou contribuindo para um mundo melhor, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estou fazendo a minha parte, eu não posso ficar alimentando esse pensamento negativo, porque ele vai me trazer outras consequências negativas. Quem mora em cidade do interior, como a cidade de Brasília de Minas, que é uma cidade pequena, goza da liberdade e gosta muito disso, dessa liberdade, de poder sair na rua a qualquer hora, de visitar um parente, de visitar o amigo, de ir aos barzinhos, diferentemente das cidades grandes, está muito desacostumado com essa questão do ficar em casa, do confinamento. Dá para a pessoa se organizar mentalmente
e conseguir passar por esse período de uma forma mais tranquila, Jéssica? Sim, dá sim. Embora seja difícil, mas não é impossível. É uma situação complicada, mas diante de toda e qualquer dificuldade, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele tem a brilhante tendência, né, a se adaptar. Piaget afirmava, quando ele falava da teoria da aprendizagem, que todo organismo que está em estado de equilíbrio, quando chega uma informação nova, a tendência é se desequilibrar mesmo. Eu diria que é o que está acontecendo agora. É um desequilíbrio coletivo, onde todas as pessoas, por não terem conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo, é algo absolutamente novo, conforme o doutor André colocou no bloco anterior, né? É algo provavelmente nunca visto. Então, assim, isso vai gerar realmente um desconforto, isso vai gerar um desequilíbrio. A tendência é que, conforme você for assimilando as informações corretas e entendendo o que está acontecendo, o seu organismo ele comece a se adaptar. Então, seria a outra fase do período de aprendizado, né? Então, equilíbrio, desequilíbrio, assimilação do que está acontecendo, depois adaptação do seu corpo para que você volte ao estado de equilíbrio. E a tendência, realmente, isso é uma questão histórica e é realmente comprovado, de acordo com Lacan, que era um escritor da psicologia, que ele diz que nós, seres humanos, somos seres faltantes. E nós estaremos sempre em busca de algo que nos falte. E todas as vezes que você percebe que algo está lhe faltando, vai ser em busca disso que você vai recorrer. E no caso do isolamento social, ele não é diferente, Fernando. Uma vez que eu tenho isso às minhas mãos, né, à minha disposição, muitas vezes eu acabo não gozando disso da forma como eu gostaria. No momento em que eu sou privado disso, é justamente esse momento que eu me sinto como um ser faltante. E eu vou buscar isso. Então, todas as nossas necessidades, elas surgem primeiro do nosso cérebro. Então, todo sentimento, aliás, todo pensamento, ele vai criar um sentimento e todo sentimento vai criar um comportamento. E muitas vezes esse comportamento vai ser justamente a desobediência em relação à quarentena, a necessidade realmente de criar outras estratégias para que eu consiga realmente me manter em estado de equilíbrio, muitas vezes por conta da privação. Os seres humanos, eles são seres sociais, eles não são uma ilha e eles precisam das relações para se manter seguros. E aí, quando você entende essa impossibilidade momentânea de manter esse contato social, a tendência é se desequilibrar. Mas esse contato físico, ele está sendo suspenso por hora. Mas existe uma outra possibilidade do contato, que poderia, por exemplo, ser o virtual, e que às vezes, por conta do desespero, a gente não consegue pensar em formas, né, ou mecanismos de escape para que a gente consiga se adaptar diante dessa situação. Eu queria que você falasse para a gente sobre o modo de agir e no pensar do eu e do nós, que é um momento em que o nós precisa ser muito considerado. Que a gente está vendo uma corrida aos supermercados, a farmácias, às vezes, e grande parte da sociedade fazendo estoque de alimentos ou de medicamentos de uma forma, segundo as autoridades, é uma forma desnecessária e a pessoa não está pensando no coletivo. Como que você vê essa situação e de que forma que a sociedade deve agir nesse momento para que todos consigam passar por esse problema de uma forma menos traumática possível? Sim, algo bem importante, né, que a gente tenha essa consciência, seria a questão da coletividade, né, o quanto que, se eu estiver bem, mas eu proporcionar esse bem-estar para o outro, essa coletividade ela vai ser preservada. E muitas vezes, naquela correria, por acharmos, né, que seria uma questão de sobrevivência ou desse confinamento, a gente tende a pensar único e exclusivamente na gente. Enquanto psicóloga cognitiva, nós trabalhamos muito com o princípio de que o eu, né, do que aquilo que eu aprendo, da forma como eu me identifico, vai ser determinante para como eu vou ver o mundo, como eu vou ver o outro e como eu vou entender a mim mesmo. Mas a gente tem que entender que a partir de mim partem muitas outras energias ou muitos outros princípios que vão colaborar, inclusive, para o sucesso dessa organização e dessa sociedade, que se eu não contribuir, infelizmente eu vou sofrer lá na frente da mesma forma. Talvez com esse isolamento, não só o social, mas talvez o afetivo. Então é importante pensarmos no coletivo nesse sentido. Gente, não se desesperem. O momento é crítico, o momento é de atenção, o momento é de preocupação, sim, mas de desespero, não. No supermercado, faça uma compra de forma consciente. No momento em que você vai até uma farmácia, faça uma compra de forma consciente, porque não adianta único e exclusivamente eu estar bem se todo o restante não estará e isso vai me afetar de alguma maneira. Não tem como correr, vai ser um ciclo vicioso. Jéssica, com relação ao uso das tecnologias nesse período, das redes sociais, enfim, do celular,
Em uma outra oportunidade que eu entrevistei você, você falava da importância desse controle, né, dos instrumentos tecnológicos, principalmente para as crianças. Sim. Nesse momento, a gente tem visto que esses equipamentos tecnológicos, a internet, toda essa tecnologia que existe no mundo, tem sido importante para esse período de confinamento. Como usar de forma correta e não prejudicar as crianças? E como também utilizar o que tem de melhor nesse meio, nesse momento? Sim, a orientação ela permanece, Fernando, em relação ao uso abusivo, né, dos celulares, dos meios eletrônicos, porque todo excesso esconde uma falta. Então, se você excede em algum ponto, você vai faltar ou vai deixar de dar atenção para outras em específico. Com as crianças, é importante sim mantermos elas informadas em relação ao que está acontecendo, darmos a oportunidade, por exemplo, de se entreter em algum jogo, mas tudo isso tendo realmente um limite, uma moderação. Orienta-se que crianças menores de 12 anos, elas teriam acesso, o que seria considerado como saudável, acesso às redes sociais ou a questões de jogos eletrônicos por aproximadamente 2 horas diárias, né? A gente sabe que enquanto estamos aí nesse período de quarentena, alguns forçados, né, outros mesmo por questões de orientação, a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas é importante não só proibirmos, é importante darmos alternativas possíveis para que essas crianças consigam, ao invés de estar o tempo todo ali no celular, que continuam se isolando, né, emocionalmente, a gente pudesse fazer, por exemplo, jogos criativos, questões lúdicas e pedagógicas com essas crianças em casa, para que elas continuem ocupando o seu tempo, mas sabendo que usar a tecnologia, ela tem que ser feita de forma racional. Momento seriam mais importantes para levar um afeto de um neto para um avô que está isolado, ou, enfim, para as crianças, um afeto do avô para aquelas crianças também que não podem ter essa relação nesse momento? Com toda certeza, Fernando, isso é uma coisa muito importante de ser feita, começar a usar a tecnologia ao nosso favor, né? Hoje, por exemplo, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, já orienta os profissionais da psicologia a dar preferência para o atendimento online, né? Que é uma coisa realmente que a gente precisa estar aderindo e que, inclusive, nós estaremos fazendo aqui no nosso município. Eu, enquanto coordenadora de saúde mental, só fazendo um parêntese, enquanto coordenadora de saúde mental do município, nós temos hoje, né, muito preocupados com essa questão emocional, principalmente dos nossos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Nós estamos priorizando esses atendimentos via telefone, né, esse acolhimento, né, psicológico via telefone, onde os profissionais dos CAPs, né, os psicólogos dos CAPs, eles vão estar à disposição para inicialmente fazermos esse acolhimento dos profissionais de saúde que já começam a apresentar alguns sinais de esgotamento, onde nós também teremos na oportunidade o apoio, né, das nossas colegas lá do CEAI, né, que é o Centro Especializado, né, de Atendimento, e também nós teremos as meninas da assistência, né, do serviço da assistência social. Então, assim, nós temos sim que priorizar ou que, na verdade, recorrermos a todos as oportunidades que nós temos, aos meios que nós temos. E aí, voltando para a questão da videochamada, isso vai ser muito importante, não só para mantermos esse vínculo, né, afetivo, vínculo familiar estabelecido e preservado. Hoje já tem possibilidade não só da chamada de vídeo, quanto a chamada de voz também, de forma grupal, né? Então a gente pode estar continuando, né, a manter essa família unida. E, por exemplo, só para citar um exemplo que eu achei bem interessante esse final de semana, nós temos um grupo na minha família que eu lancei nesse grupo um desafio onde pudéssemos fazer uma espécie que eu chamei de ócio criativo, valendo uma quantia em dinheiro, e ficaria, no caso, seria premiada aquela família que desenvolvesse o melhor vídeo, a melhor atividade criativa no final de semana. Então, assim, foi um final de semana bem divertido, onde a gente riu muito, nós vimos o quanto que a família está engajada. Então, assim, teve brincadeiras diversas, teve orientações muito interessantes, e foi uma forma de manter a família realmente unida, usando a tecnologia, mas ao mesmo tempo sabendo que cada um estava em casa, que era inclusive uma das orientações do desafio. Esse desafio ele tem que ser cumprido em casa, e a gente no vídeo tinha que contemplar a casa para mostrar que estávamos todos em casa, e essa atividade foi desenvolvida lá. Então, assim, os meios, né, de comunicação virtuais, eles serão importantes sim, desde que saibamos de que forma usar.
As pessoas que têm parentes em casa, que têm algum tipo de problema psicológico, que não vão conseguir assimilar a gravidade dessa situação. Como que essas famílias devem lidar com essas pessoas para que elas corram o menos risco possível? Sim, as pessoas que já têm uma tendência, infelizmente, né, por exemplo, já serem diagnosticados, vamos colocar aí com o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou de repente com a depressão, né, que seria algo que infelizmente é muito comum hoje em dia, nós sabemos que elas terão uma predisposição maior para que outras comorbidades venham associadas ou para que o aumento, né, dos sintomas que anteriormente ou que outrora podem ser que estejam já controlados, eles venham, né, a se desenvolver com uma intensidade maior. Importante é fazermos, né, um questionamento socrático. O que seria isso? É fazer com que aquela pessoa se questione em relação àqueles pensamentos, se tem fundamento, se aquilo que ela está pensando realmente teria possibilidade de ocorrer, tentar fazer com que ela desvie o foco, né, atividades ou rotinas que sejam diferenciadas daquilo que hoje nós estamos vivendo, percebendo que não existe uma possibilidade única e exclusivamente no meio familiar ou domiciliar de controlar aqueles sintomas, entrar em contato com um profissional, né, o profissional de sua referência, que já o esteja acompanhando, quer seja via telefone ou WhatsApp, para que esse profissional esteja o orientando, né, e o aconselhando em relação ao que fazer. Jéssica, nós vivemos em uma cultura em que as pessoas gostam de trocar um aperto de mão, um abraço. Isso é bem típico do brasileiro. Quando vai se afastando para o interior, essas práticas elas são mais corriqueiras ainda, mais comuns. E a gente chega a um momento em que a gente chega para o nosso pai, para a nossa mãe, e não pode, de repente, as pessoas mais idosas, por elas não terem, às vezes, um conhecimento mais abrangente da situação, querem nos dar um abraço, ou as crianças, por exemplo, que vêm para nos dar um abraço, um aperto de mão em um momento em que a gente não pode fazer isso. Como lidar com essa situação? Como resolver isso para que não haja, para que aquela pessoa, principalmente aquela que não entende muito do que está acontecendo, não acha que está sendo rejeitada? Eu diria que a principal ferramenta nesse momento, né, porque o porquê que é tão complicado, o porquê que é tão difícil eu entender que o outro se distanciou. Porque muitas vezes isso está dizendo em relação a mim. Talvez ele não me deu um abraço, ele não apertou a minha mão, talvez porque eu fiz alguma coisa que ele não gostou, ele não está me aprovando da forma adequada, ele não tem um carinho por mim da forma como eu sinto esse carinho por ele, ou muitas vezes ele tem nojo de mim ou acha que eu estou infectado sem ser. A gente sempre acha que a culpa está no outro, ou de repente isso vai acontecer no outro e não comigo. Então, a psicoeducação, né, ou orientação, ela seria fundamental no sentido de explicar o porquê daquele distanciamento momentâneo, principalmente para as crianças e para os idosos, né, que às vezes têm uma dificuldade um pouquinho maior. Então, já orientando, no momento que você se aproxima, não vou poder pegar na sua mão por conta dessa situação, explicar de uma forma mais criativa, no caso, para as crianças, e de uma forma mais carinhosa para os idosos, para que eles consigam compreender que a questão não é com eles, a questão é a situação momentânea, né, que nós consideramos como momentânea, esperamos que seja realmente algo que seja resolvido rapidamente, mas que também não vai durar a eternidade. Isso é uma situação de precaução e de excesso de amor, não só por mim, mas por eles que estão sendo preservados em relação a esse contato físico. No momento, Jéssica, a orientação ela é mais importante do que a indignação. A gente percebe em alguns casos algumas pessoas bastante indignadas com alguém que não esteja cumprindo as normas, as regras de isolamento, mas de repente a pessoa não passou a saber se aquele outro também tem as orientações necessárias. Então é um momento em que naquela primeira abordagem, naquele primeiro instinto, seria de orientar e não de indignar com o próximo? Sem dúvida, nós temos infelizmente uma tendência natural que seria a questão da punição, né? Uma vez que tem alguém que não fez aquilo que eu considero ser o normal, eu acabo punindo ou eu acabo enquadrando em determinados estigmas que às vezes sou eu mesmo quem crio. E é importante primeiro entendermos o porquê daquela situação ou daquele comportamento da pessoa, qual é o tipo de pensamento que ele tem sobre aquilo e primeiro orientar.
Quando é uma pessoa já bem orientada e que de repente age por questões bem pessoais e bem particulares mesmo, é importante entendermos todo o contexto para que então possamos ou julgar, que eu acho que não cabe a ninguém julgar, mas a orientação de forma adequada e, se necessário, a punição, né? Porque, infelizmente, nós percebemos que muitas pessoas, elas carecem por falta de informações. E, às vezes, as informações que chegam não são suficientes ou estão chegando e eles não estão conseguindo internalizar essas informações de uma forma adequada para que elas entendam que a prevenção também faz parte dela e não do outro, né? Então, é importante a gente, primeiro, entender o que está acontecendo, orientar para, então, conseguir realmente fazer algum julgamento. Perguntas dos ouvintes. Agora, Jéssica, tem uma pessoa que está perguntando aqui. Olá, bom dia a todos, em especial a psicóloga Jéssica Rodrigues. É o Japa que está perguntando, né? Ele fez perguntas para todos os entrevistados. Bem, a quarentena e o isolamento social são um período de emoções mais fortes e o tempo para ajustarmos a situação e de adaptação à mudança que aconteceu diante disso. Gostaria de saber se, em um contexto de possível isolamento, de estado de alerta, o que é normal sentir? A que sinais devemos estar atentos? E o que estaremos a sentir? Quais as emoções mais comuns nesta fase de isolamento? Lidar com a solidão pode ser um desafio tanto para quem vive sozinho, quanto para os idosos, que, como grupo de risco para a doença, podem sofrer mais com os impactos do isolamento. De que forma podemos lidar com isso? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pela entrevista. Japa que está perguntando, pergunta interessante dele, né? Sim, as Responde perguntas pra de gente. Japa são sempre muito pertinentes, né? E cheias de informações muito ricas. Então, eu te agradeço, Japa, pela pergunta e vamos lá, né, por partes. Enquanto os outros colegas estavam aqui dando as entrevistas dos blocos anteriores, eu fiquei imaginando que boa parcela das pessoas que estavam ouvindo, né, dos nossos ouvintes, eles poderiam estar sentindo, por exemplo, taquicardia, né, que no caso seria um dos sintomas da ansiedade. Então, o que mais vai acontecer? O que nós percebemos que é uma tendência, infelizmente, uma tendência mundial, não só durante esse período agora, quanto o pós, né, depois que passarmos por esse período crítico. Uma gama muito grande de pessoas desenvolvendo transtornos de ansiedade, como, por exemplo, taquicardia, uma sensação de falta de ar mesmo, uma sensação de esquecimento, né, como se fosse uma espécie de esquecimento, mas que muitas vezes esse esquecimento ele vai estar muito associado, por exemplo, à dificuldade de concentração, alterações no sono, alteração no apetite, dificuldade em começar a pensar em alternativas possíveis para passar por essa situação, pensamentos catastróficos, né, que infelizmente são muito comuns, principalmente nos pensamentos disfuncionais, pensamentos generalistas, onde eu começo a generalizar e achar que se esse vírus chegar realmente a contaminar, né, no caso, esses casos suspeitos aí, chegar a ser um caso confirmado, isso significa que todas as pessoas que forem infectadas estarão fadadas à morte. Então, assim, esses pensamentos generalistas e catastróficos, eles tendem realmente a acontecer. Então, esses seriam os sintomas que a gente vai começar a perceber, por exemplo, no corpo, que vai ser essa dificuldade na alteração do sono, do apetite, as alterações no corpo, que seriam tremores, pressão na cabeça, né, como se o seu cérebro realmente estivesse faltando oxigenação, e de fato é o que acontece muito com o ansioso. Outras vezes um medo, né, uma tendência ao isolamento social, mesmo depois desse período de quarentena, mesmo depois de orientado. Então, tudo isso pode acontecer. De que forma que eu posso lidar com isso? Primeiro, é eu tentar não alimentar tanto tempo esse pensamento, que é um pensamento automático, como eu já coloquei anteriormente, né? Esse pensamento vai vir independente da sua vontade. Ele só vai permanecer na sua cabeça se você der espaço para ele. Os problemas têm o tamanho que nós damos para ele. Então, a intenção é principalmente o desviar o foco. No caso daquelas pessoas que estão tendo contato com aquelas pessoas mais sensíveis emocionalmente, é passar essa questão do fortalecimento das orientações necessárias. Seriam aí os idosos. Que seriam principalmente os idosos e as crianças, né, que muitas vezes não sabem lidar com as emoções, ou às vezes não sabem nem que emoção está sentindo. Então é importante orientarmos. E uma outra questão é principalmente pedir a eles a paciência, né? Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que diz que
Todas as vezes que você passa por alguma situação complicada, o desespero é a metade da doença. A tranquilidade, né, é a metade da cura e a paciência é a metade do remédio. Então, assim, é importante nós termos essa consciência de que, se eu me desesperar, essa doença vai se alastrar. No sentido de não, né, existe, é claro, a questão da contaminação, né, via contato social, enfim. Mas imagina, todos esses problemas que a gente já tem tentado precaver em relação ao isolamento social vir associado de crises de ansiedade, do TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático depois dessa situação toda, o número de casos, né, em termos de depressão. Então tudo isso vai gerar um pânico muito maior do que o que a gente está vendo. Pergunta aí para Jéssica, minha sogra tem 90 anos, no entanto as visitas chegam e cumprimentam pegando na mão. Como falar com as pessoas para não ter essas formalidades? É o Cleiton Peixoto que está perguntando. Essa situação difícil, né? Que a gente já até falou aqui. Difícil. Como falar para a pessoa que não pode cumprimentar essa idosa pegando na mão? Infelizmente, embora as pessoas estão cheias de orientações, mas muitas sempre acham que o problema não vai chegar até sua casa. Infelizmente, nós temos essa tendência. E é importante agirmos como se o problema já estivesse dentro de casa. Aquela coisa, acontece com o outro, mas não acontece comigo. Mas não acontece comigo. É sempre uma necessidade, é uma tendência do ser humano, mas nós diríamos também que é uma fuga, é uma necessidade de proteção. Então, enquanto eu não acredito que acontece comigo, eu não preciso sofrer e não preciso me preocupar tanto. Então, no caso dessas pessoas, idosos, né, pessoas com baixa imunidade, os grupos de risco de modo geral, não é deselegante, não é falta de educação você informar das questões da importância das precauções de contato. Se for o caso, Cleiton, até te orientaria, por exemplo, se essa sua avó recebe muitas visitas, você colocar uma espécie de protocolo, né, dentro da sua casa, uma espécie de regras mesmo, ou que seja no portão, enfim, limitando a questão das visitas, que seria importante que cessassem, e se porventura não tiver a possibilidade de cessar essas visitas, que evitem o contato físico. Então estabeleça realmente essas regras. Seria a mesma lógica que faríamos, por exemplo, com o recém-nascido. Hoje em dia não tem tantas mães que orientam, não toque na mãozinha do meu bebê, ele coloca a mão na boca, né, evite de estar falando ou tossindo muito próximo dele, porque ele ainda tem uma imunidade baixa. Isso vai valer não só para as crianças hoje menores de 2 anos, que estão, né, no grupo considerado grupo de risco, quanto também para os idosos. Isso não é deselegante, na verdade, isso é questão de sobrevivência e, principalmente, você às vezes pode estar cuidando não só do seu idoso, mas dessa pessoa que chegou em casa também. Tem mais uma pergunta aqui, boa tarde a todos. Jéssica, como lidar com o psicológico de uma pessoa que fez tratamento de câncer, uma vez que a imunidade dessa pessoa é baixíssima e já possui depressão devido ao tratamento de quimioterapia? É a Ju Soares que está perguntando. Essa é uma questão complicada, né? Uma vez que já tem o fator, né, o fato de já existir, né, uma depressão já instalada, então essa pessoa ela estaria um pouco mais predisposta a desenvolver outras questões emocionais diante desse pânico coletivo. O que eu te orientaria, Ju, seria principalmente procurar, assim, além das orientações e das informações necessárias para essa pessoa, começar a buscar, por exemplo, e a usar estratégias como os meios de comunicação, no caso, vídeos motivacionais, depoimentos, né, de pessoas que passaram bem por essa situação e estão bem hoje, para que ela possa começar a absorver e entender que essa também pode ser uma realidade voltada para ela, começar também a fazer com que ela desvie um pouco o foco, né, dessa questão toda. Então, no sentido de estar trazendo para ela, né, no caso, meditações, filmes, livros, coisas que deem para ela a possibilidade, por exemplo, de estar mudando, né, o foco. Por exemplo, eu vi essa semana, eu participo de um grupo de psicólogos infantis e nesse grupo, por exemplo, informava que a Faber-Castell, né, que é a fábrica de lápis, ela está disponibilizando agora cursos online e gratuito para todas as idades, inclusive para idosos, para pessoas que têm ou não depressão, para que elas possam estar se inserindo, se engajando em outras possibilidades, que nesse caso seria a pintura, né, seria outras atividades que sejam de interesse, justamente para desviar o foco dessa questão tão complicada hoje, que é esse pânico total que se instalou no mundo. Tem uma pessoa que está falando aqui, chego em casa, tomo um banho, passo álcool e depois vou brincar com o meu filho de 11 anos. Estou correta agindo assim?
Sim, sem dúvida, a precaução e a prevenção vai ser o primeiro de tudo, né? Mas essa questão do estar com o seu filho, uma vez que vocês precisam evitar de sair de casa e esse filho provavelmente já passa o dia ansioso, né, aguardando a sua presença, com toda certeza isso vai ser muito importante. Manter esse convívio social é uma coisa importantíssima que nós precisamos aproveitar esse momento de quarentena, é a questão do autoconhecimento e da convivência familiar, que infelizmente por conta dessa correria ao qual vivemos, essa época do fast food, né, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, nós estamos pouco acostumados ou habituados a tirar um tempo. Jéssica, eu quero te agradecer imensamente por essa entrevista brilhante que você nos concedeu aqui nesta segunda-feira. Na verdade, vocês 3 entrevistados do Sala de Entrevistas de hoje foram brilhantes com as informações em um momento em que a sociedade mais precisa disso, de uma serenidade, de uma capacidade de um profissional que possa levar as informações exatas, as informações precisas no momento em que a sociedade precisa. E assim como o doutor André, também como o Frederico, vocês 3 brilharam no programa de hoje. Eu agradeço imensamente por ter vindo, por ter participado com a gente nesta manhã. Eu que agradeço. Início de tarde, né? Início de tarde. Eu que agradeço, Fernando, o convite, agradeço a todos os ouvintes, né? Aquelas pessoas que participaram com as suas perguntas, com as suas contribuições, agradeço o interesse da população e gostaria só de abrindo mais um parêntese, deixar a informação do seguinte, a Prefeitura, né, enquanto um órgão que está extremamente preocupado com essas questões, não só da saúde física, quanto também emocional dos nossos munícipes, nós estamos aí nessa semana promovendo, a partir de agora, né, nós estamos promovendo, além do atendimento, como eu falei, né, o acolhimento psicológico via telefone para os profissionais de saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde, comunicação. Nós estamos agora promovendo uma espécie de programa mesmo, onde nós podemos estar fortalecendo emocionalmente essas pessoas, né? As pessoas que hoje em dia estão tão preocupadas. Então nós estamos aí com um projeto onde estaremos todos os dias lançando, né, algum tipo de informação ou mesmo desafios para que nós consigamos manter a nossa saúde emocional preservada, para que nesse momento de crise não tenhamos outras, né, comorbidades associadas aí às possíveis contaminações, mas que também nós possamos preservar essa nossa saúde, sabendo que é um momento, esse momento vai passar e nós estaremos, né, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas que também têm suas falhas, nós estaremos dando uma espécie de suporte, né, emocional e psicológico para as pessoas. Então estaremos divulgando todos os dias nas páginas da própria Prefeitura mensagens motivacionais, de atividades que nós possamos fazer em casa, de sugestões de livros ou mesmo de filmes que essas pessoas que estão em quarentena poderiam estar tendo acesso. Então seria também mais uma ação para que as pessoas que estão em casa consigam enfrentar de forma saudável essa pandemia que até então assusta tanto. Deixa eu só passar aqui, já no finalzinho do nosso programa, os números que são importantes para a sociedade, da Prefeitura Municipal, dessas centrais que foram montadas para esse atendimento nessa questão do coronavírus. Primeiro eu vou passar os números de denúncia. Denúncia daquelas pessoas que estejam descumprindo as normas estabelecidas pelo município, assim como normas que foram estabelecidas pelo Estado de Minas Gerais, e o Brasil inteiro vem tomando tais medidas. Olha, os telefones para denúncia são 38 3231 3034 e 38 988 34 56 58. Esse telefone que eu falei por último aqui é o WhatsApp e são telefones da Ouvidoria Municipal. Agora, gente, tem esse número que eu vou passar aqui. Considero que todos são importantes. Esse da denúncia é muito importante para a pessoa fazer de fato a denúncia de alguém que esteja, após ter toda a consciência do problema, esteja descumprindo, né, Jéssica, essas normas. Mas esse número que eu vou passar aqui é muito importante, que as pessoas tenham ele anotado, que é a Central Coronavírus, Central Covid-19 aqui em Brasília de Minas. É onde a pessoa vai poder ter um atendimento se estiver sentindo algum sintoma. O telefone é 38 3231 2085 e 38988560560. Esse telefone celular que é o WhatsApp também da Central Covid-19.
quem estiver sentindo algum sintoma gripal, em algum momento deve ligar para esses telefones, que por trás desses contatos estarão especialistas, profissionais que vão poder ajudar aquelas pessoas que estejam necessitando. Jéssica, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Clube. Obrigada, Fernando. Um bom dia a todos. Aliás, uma boa tarde a todos. E tenhamos, né, um excelente dia e um excelente trabalho. Muito obrigado. Sala de entrevista fica por aqui. Volta na próxima segunda às 10 horas da manhã. Fiquem todos com Deus. Grande abraço, valeu, tchau, tchau e até lá.